numa terra remota, onde o chão estava sedento e o calor do sol queimava tudo. Vivia um menino chamado José. Naquela aldeia não havia sinal de vegetação, só se via terra seca e poeira por toda parte. As pessoas caminhavam quilômetros por uma única gota de água. Uma luta diária pela sobrevivência. Um dia, a rotina foi quebrada pela chegada de um velho viajante. Ele se aproximou de José, trazendo consigo uma semente estranha e brilhante, que parecia pulsar com uma luz própria. Ele entregou a semente ao menino e disse com uma voz sábia: "Filho, esta não é apenas uma semente, é uma esperança. Se você a proteger, ela tem o poder de mudar o destino de toda a sua região." José, com o coração cheio de uma nova fé, pegou aquela semente e a plantou no lugar mais seco e esquecido da aldeia. Seus vizinhos, vendo aquilo, não conseguiam conter o riso. "José, você tá louco?" diziam eles. "Nós mal temos água para beber. Efote, regando a terra, nada vai crescer nesse chão morto." Mas a determinação de José era inabalável. Todos os dias, ele separava um copo precioso de sua própria porção de água potável e, com cuidado, a derramava sobre a terra onde a semente estava enterrada. Semanas se transformaram em meses e a paisagem continuava a mesma. Nenhuma folhinha, nenhum broto, nada. A terra permanecia seca e rachada. Às vezes, o desânimo batia forte no coração de José. Ele se sentava ao lado do pequeno pedaço de terra, olhando para o vazio e se perguntando se tudo aquilo era em vão. Mas então, ele se lembrava das palavras do viajante: "É uma esperança", e sua força se renovava. Ele sabia que não podia desistir. Sua paciência era um ato de fé silencioso, uma promessa que ele havia feito a si mesmo e àquela pequena semente. Um dia, sentindo o peso da dúvida, José procurou seu professor, um homem sábio que conhecia os segredos do mundo. "Professor", ele perguntou com a voz cheia de incerteza, "uma única árvore pode realmente ser tão poderosa a ponto de mudar tudo?" O professor sorriu e compartilhou com José uma verdade que ele nunca tinha ouvido antes. "José", começou ele, "as árvores são os soldados silenciosos da terra. Elas trabalham de formas que nem sempre podemos ver. Você sabia que uma única árvore grande e cheia de folhas pode produzir oxigênio suficiente em um ano para 18 pessoas respirarem durante o ano inteiro?" Os olhos de José se arregalaram. O professor continuou: "E não é só isso. As raízes profundas de uma árvore agem como uma esponja, segurando a água no subsolo. Isso ajuda a reabastecer os poços que secaram. E o mais incrível de tudo, as folhas das árvores liberam umidade no ar através de um processo chamado transpiração. Essa umidade sobe e ajuda a formar as nuvens, incentivando a chuva a cair." Ao ouvir aquilo, a determinação de José se tornou tão forte quanto as raízes de uma árvore antiga. E então, numa manhã como qualquer outra, algo extraordinário aconteceu.
Quando José se aproximou do seu local sagrado, ele viu, surgindo da terra seca e rachada, um pequeno broto verde, vibrante e cheio de vida. A alegria que inundou o coração de José foi tão imensa que ele quase não conseguiu acreditar. A esperança finalmente tinha um rosto. O tempo passou e aquele pequeno broto, nutrido pela água e pela fé de José, cresceu e se transformou numa árvore gigante e frondosa, com uma copa que parecia tocar o céu. Foi então que o verdadeiro milagre começou a se desdobrar. A presença daquela única árvore começou a mudar tudo ao redor. A sombra generosa refrescava a terra e o solo começou a reter umidade. Logo, pássaros, atraídos pela nova casa, construíram seus ninhos nos galhos. E com os pássaros vieram outras sementes, trazidas em seus bicos e penas, que caíram no chão agora fértil. Pequenas plantas começaram a brotar por toda parte, pintando a paisagem com tons de verde que ninguém na aldeia jamais tinha visto. A grande árvore havia iniciado sua mágica. A aldeia já não era mais aquele lugar quente e sufocante. A brisa que passava pelas folhas trazia um frescor novo. E um dia, as nuvens se juntaram no céu, mais escuras e pesadas do que em anos, e a chuva caiu. Não uma garoa fraca, mas uma chuva forte e constante, que lavou a poeira e encheu os poços. A alegria tomou conta de todos. José, com seu ato solitário de fé, havia provado que o trabalho árduo de uma pessoa e o poder contido em uma única semente podiam transformar uma terra árida num verdadeiro paraíso. Hoje, aquela aldeia é reconhecida como a área mais verde do Brasil. Onde antes havia poeira, agora existem pomares cheios de frutas e nascentes de água cristalina. A história de José é contada de geração em geração, e sua lição ecoa por toda a terra. Se você cuidar da terra, a terra cuidará de você. A jornada de um menino e uma semente nos mostra que a esperança, quando regada com paciência e amor, pode florescer nos lugares mais inesperados e transformar o mundo. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Et a Pia Cima.